Senhor Jesus, nessa noite nós abrimos nosso coração a Ti. Pedimos que a Tua palavra seja semeada em nós e pedimos que caia em boa terra, para que possa dar frutos, Senhor. Queremos aprender a viver em realidade, não em aparência. Estamos ouvindo as verdades maravilhosas sobre o Evangelho de Deus, mas nós queremos que esse Evangelho mude a nossa vida. Não queremos apenas receber conhecimento e doutrina, apesar disso ser importante, mas principalmente queremos que as Tuas palavras sejam espírito e sejam vida para nós. Senhor, alimenta o nosso espírito nessa noite, nos salva de nós mesmos. Abençoamos a vida de cada irmão e de cada irmã que se encontra aqui. Senhor, pedimos a Tua presença, Senhor. Pedimos que o Senhor realmente mude a nossa atitude para vivermos para Ti. Te glorificamos, Jesus. Nos humilhamos diante de Ti. Amém. Temos ouvido nas últimas semanas uma série de mensagens sobre o Evangelho de Deus. O Evangelho quer dizer boas novas, as boas notícias. O Evangelho de Deus são as boas novas para o homem. O homem que sem Deus é morto, perdido e sem esperança. Mas ao ouvir o Evangelho de Deus e ao crer no Evangelho de Deus, esse homem criado à imagem e semelhança de Deus é salvo, é transformado e passa a viver de acordo com a vontade de Deus. Amados irmãos, estamos nos aprofundando nas verdades sobre o Evangelho de Deus, mas além de receber doutrina, além de receber conhecimento, a principal meta da palavra de Deus no seu Evangelho é transformar o nosso viver, é mudar a nossa realidade interior, porque nada adianta nós conhecermos muitas verdades sobre Jesus se Jesus não muda a minha vida. De nada adianta ter uma doutrina sadia em relação a conhecer as verdades se a verdade não me liberta. De nada adianta dizer que eu sei sobre a Bíblia, mas a Bíblia não mudou o meu viver. As palavras do Senhor na Bíblia, as palavras do Evangelho de Deus, precisam causar uma mudança interior, uma mudança profunda em nossa vida. 1 Pedro 3,15 fala que nós precisamos estar preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da nossa esperança. Nós precisamos ter uma fundamentação nas verdades, a ponto de que essas verdades mudem a nossa vida para nós darmos um testemunho. Qual é a razão da sua esperança? A nossa fé precisa ter base, irmãos. A nossa fé precisa ter razão. Nós não estamos seguindo a Cristo de maneira aleatória. Estamos seguindo a Cristo porque nós cremos em Cristo, porque nós temos esperança em Cristo e porque nós amamos a Cristo. E porque é importante também conhecer as verdades. Essas verdades nos libertam, porque nós também não podemos ser como aqueles meninos em Efésios 4, que no versículo 14 diz que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Hoje em dia, tem todo tipo de vento de doutrina, todo tipo de palavra que muitas vezes não está fundamentada na palavra de Deus. A única palavra verdadeira, fiel, que nos orienta de acordo com a vontade de Deus é a Bíblia. A Bíblia é o fundamento da nossa fé. E quando recebemos o Espírito Santo, passamos a viver com Cristo em nosso dia a dia, de maneira que nós crescemos na vida de Cristo. Por isso nós precisamos aprender a aplicar a palavra em nossa vida. Nessa noite o tema da palavra é a justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justo. Fala por irmão do seu lado, Deus é amor, mas Deus também é justo. O amor é a natureza de Deus. Em 1 João 4:8, vemos que Deus é amor. E vemos
no versículo 10, que o Filho foi enviado como propiciação para nos reconciliar com Deus, como prova do amor de Deus. Vimos a palavra nas últimas mensagens sobre o amor. Vimos também uma palavra sobre graça. O que é a graça? Graça é a maneira como Deus se relaciona com o homem. O homem caído precisa ser alcançado pela graça de Deus. E Cristo se deu por nós gratuitamente para nos salvar. E a justiça? O que é justiça? A justiça de Deus é o modo como Deus age em conformidade consigo mesmo. Deus não pode agir de qualquer maneira. Mesmo que Deus nos ame, Ele também não pode nos salvar de qualquer maneira. Ele precisa nos salvar de acordo com a pessoa dele, de acordo com o caráter dele. Em Romanos 3, 26, vemos a seguinte passagem: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O Senhor é justo e Ele justifica. E Salmo 145, 17 fala: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. O Senhor não consegue andar em caminhos que não estejam em conformidade com Ele mesmo. Os seus caminhos são justos. Deus é justo. Ele não pode fazer as coisas de qualquer maneira, mas Ele faz tudo de acordo com a maneira de Deus. Romanos 1, 16 e 17 fala sobre algo muito importante, sobre o Evangelho de Deus. Pois não me envergonhe do Evangelho de Deus. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, tanto os judeus quanto os gentios. Olha só, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho de Deus traz a realidade da justiça de Deus. Mas aqui fala de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. A nossa justiça vem da nossa fé em Cristo Jesus. Essa é uma verdade fundamental. Mas para entender a justiça de Deus, nós precisamos entender a lei de Deus. Nós vimos nas duas últimas mensagens sobre a função da lei. A função da lei de Deus. E nós vimos que o propósito da lei de Deus é o quê? É revelar o pecado e mostrar ao homem que ele é transgressor. Que o homem não consegue cumprir o que Deus determina. E o homem é exposto pela lei para mostrar a incapacidade do homem de atingir esse padrão de Deus. Tem alguém aqui que consegue atingir o padrão de Deus? O padrão da justiça de Deus? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão em falta. Por mais que você se considere uma pessoa boa, tem pelo menos uma coisa no qual você está em falta com Deus. Na verdade, todos pecaram, todos são iguais. Na versão King James, Romanos 3, 19 a 20, diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos, acompanhem com bastante atenção. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei. Olha só, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Quando a lei vem, qual que é a atitude do homem? Calar a minha boca. E todo mundo está sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, porque ninguém consegue. Nós, como seres humanos caídos, não conseguimos cumprir a lei, não conseguimos obedecer à lei. Lembra do povo de Israel que falou tudo que Deus falar, nós vamos fazer? Conseguiram fazer? Não, eles falharam vez após vez. E nós também somos incapazes de sermos totalmente obedientes à lei de Deus quando vivemos por meio da nossa própria capacidade natural. Pois é precisamente por meio da lei, olha só, que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores
Então, qual que é a função da lei? Nos mostrar que, irrefutavelmente, nós todos somos pecadores. Tem uma passagem bem interessante que todos nós conhecemos, que é o caso do jovem rico. Nós temos ele em Mateus, Marcos e Lucas. E ele é descrito como um jovem rico e também como um homem de posição. Porque ele era um homem jovem, muito rico, tinha muitas propriedades. Esse jovem rico cumpria os mandamentos? De acordo com a própria passagem, ele cumpriu os mandamentos? Ele cumpriu os mandamentos. A gente pode até ler em Mateus 19, 21, que é a primeira passagem que aparece. Aqui diz: (19:16) E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Ele queria saber quais. E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Olha só, ele era um excelente jovem. Ele cumpria todos esses mandamentos. 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, ou seja, ele ainda não era perfeito. Talvez se considerasse perfeito, mas ele sabia que faltava algo, por isso que ele foi procurar Jesus. Se ele tivesse a certeza de que ele estava salvo, ele não teria buscado a presença de Jesus. Qual foi a exigência de Jesus para com esse homem? Vai, vende os seus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E o jovem vendeu os bens e seguiu o Senhor? Não. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Aqui nós podemos extrair algumas lições importantes. De acordo com a letra, ele estava cumprindo os mandamentos. Ele era um excelente jovem. Ele estava cumprindo mandamentos difíceis de cumprir, mas lhe faltava uma coisa. A essência da lei de Deus é que nosso coração é totalmente de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Não terás deuses, falsos deuses diante de mim. Deus quer todo o nosso coração. E nesse momento, o que era mais importante para o jovem? Seguir a Jesus ou continuar rico, possuidor de muitos bens? Ele ainda valorizava os seus bens mais do que a Jesus. Então ele tinha ainda um ídolo em seu coração. Então, por mais que baseado na letra da lei ele estava cumprindo, no seu coração ele ainda não estava liberto da idolatria, da escravidão que os seus bens tinham sobre ele. E ele foi embora triste. Por mais que nós tenhamos alguma capacidade de cumprir alguma das exigências de Deus, nós nunca iremos cumprir tudo que Deus requer, porque nós não somos suficientes. Só Jesus Cristo é suficiente. Nós não somos justos, só Jesus é plenamente justo. E aqui nós vemos sobre algo que falta. Sempre vai faltar algo. Tem a questão de ser perfeito, nós não somos perfeitos, mas em Jesus nós podemos ser perfeitos. Jesus, como Filho de Deus, foi aperfeiçoado, ele é o perfeito, o único homem perfeito. Em Cristo nós podemos alcançar a perfeição. Fora de Cristo sempre vai nos faltar algo. Fora de Cristo sempre vai haver alguma dívida, alguma lacuna, algo que ofende a Deus. Não adianta, amados irmãos. Nós somos injustos, nós somos transgressores, nós somos pecadores. É por isso que nós precisamos da graça de Deus, que vem através da justiça. E nós vamos explicar por quê. Então a lei exige total obediência. Jesus, com a palavra encarnada, disse: vende teus bens
E o jovem não obedeceu e não vendeu seus bens. Quantas vezes Jesus não pediu para você algo e você recusou a obedecer Jesus? A obediência tem a ver com obedecer à palavra do Senhor. Mas começa no nosso espírito, começa em nosso coração. A submissão a Deus é em nosso coração. Não é apenas nas atitudes exteriores, porque até podemos ter um bom comportamento exterior, mas lá dentro do nosso coração, nós ainda podemos ser desobedientes. O que importa não é uma vida de aparência, mas é uma vida de realidade. Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas qual que é a condição para nós termos vida eterna? É em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e aí nós alcançamos a vida eterna. Então, ao expor a incapacidade humana, a lei aponta para uma pessoa só, Cristo. O único capaz de cumprir a lei e o único capaz de cancelar a nossa dívida. Colossenses 2,14 diz, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o que nos era prejudicial, porque ninguém consegue cumprir todas as ordenanças de Deus. Como é que Jesus pagou a dívida? Removeu inteiramente, encravando na cruz. A cruz foi o preço pago pelo Filho de Deus para cancelar a nossa dívida, porque o salário do pecado é a morte. A determinação de Deus em relação a quem peca é morrer. Essa é a sentença que foi dada por Deus para todos nós. E a morte é eterna. Então nós vemos aqui, baseado na lei, a justiça de Deus tem que operar baseado na sua própria lei, na sua própria palavra. Deus não pode ignorar o que Ele determinou. Deus é justo, mas Deus é amor. Como é que a gente concilia, então, a justiça de Deus? A sentença foi dada, e a sentença tem que ser cumprida. E o amor de Deus? É por isso que diante da lei a nossa atitude tem que ser humilhação, arrependimento, reconhecer a nossa total incapacidade. Alguém que é incapaz precisa da misericórdia de Deus. Alguém que é insuficiente precisa da graça de Deus. Por isso que a primeira condição para sermos salvos é reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti. Sem Ti eu estou perdido. Sem Ti eu não consigo cumprir a vontade de Deus. Sem Ti eu estou morto. Se o homem não tivesse pecado, estaria tudo tranquilo, não estaria? E se Deus não fosse amor, também não teria problema. Deixa o homem morrer. O homem pecou, a sentença foi dada, que o homem morra. Mas a essência de Deus é amor. E porque Deus é amor, Ele providenciou uma maravilhosa salvação, baseado na sua justiça e no seu amor. Essa conciliação que nós vamos ver nessa noite. Porque tem dois grandes fatos. O homem pecou, mas Deus é amor. E Deus é justo e tem a lei. Como é que a gente resolve essa equação? Mas Deus é o Deus que faz o impossível aos homens. Porque nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus não se encaixa na nossa racionalidade terrenal. Os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os mesmos caminhos de Deus. Deus tem algo maravilhoso para o homem. Deus tem algo maravilhoso para você, querido irmão, querida irmã. Nós precisamos crer no poder do Evangelho de Deus. Então, por ser justo, Deus precisa julgar o pecado. Deus não vai deixar e não deixou de julgar o pecado. Deus odeia o pecado. Ezequiel 18:4, na parte B, fala: a alma que pecar, esse morrerá. Todo mundo que pecar é condenado à morte. Mas por ser amor, Deus paga o preço do pecado do homem em seu lugar. 2 Coríntios 5:19, Deus não imputa aos homens suas transgressões, porque Ele mesmo se coloca
como aquele que paga o preço dos nossos pecados, porque Ele é amor. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos valorizar esse tremendo fato de que a salvação não veio de graça. Para nós veio de graça, mas Deus teve que pagar um preço com o preço do seu próprio Filho. Quando falou de graça, quer dizer que um preço teve que ser pago. Nós não tivemos que pagar, mas Jesus teve que pagar com a sua própria vida. Nós cantamos um hino, sei que foi pago um alto preço. Esse alto preço foi o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus derramado na cruz é a prova que Deus julgou os nossos pecados. Mas Jesus permaneceu na morte, Jesus permaneceu no túmulo. O que aconteceu ao terceiro dia? Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus prova que Deus Pai aceitou a obra de redenção. Deus aceitou o preço pago por Jesus por meu pecado e por seu pecado. E a partir daí, Ele cancelou o nosso escrito de dívida. Ele cancelou nossa dívida porque o preço foi pago. Ele não sumiu com a dívida porque o preço da dívida foi pago, baseado na justiça de Deus e por causa do amor de Deus. Por isso que, amados irmãos, temos que valorizar a graça, mas a graça vem por meio da justiça. Nós fomos salvos porque Jesus pagou o preço. Deus foi o juiz, mas o Filho de Deus foi julgado pelo juiz. Esse é um dos paradoxos, é uma das grandes verdades que talvez levemos a eternidade inteira para entender como é que Deus se humilha ao ponto de que, como homem, Ele foi julgado por causa de mim e por causa de você. Mas Deus é justo e Ele não pode nos salvar de qualquer maneira. Ele tem que nos salvar de acordo com o padrão dEle. Por isso que nossa salvação foi uma salvação de acordo com o padrão de Deus, de acordo com a lei de Deus. Nossa salvação não foi uma salvação ilegal, não foi uma salvação contrabandeada, não foi uma salvação feita de qualquer maneira. Ele seguiu o padrão de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Romanos 5,18 fala: pois assim como por uma só ofensa, quando Adão pecou, ele cometeu uma só ofensa, mas ele trouxe essa ofensa para toda a humanidade, porque ele foi o primeiro homem. Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. O juízo de Deus vem para a condenação, mas assim também, um só ato de justiça. Veio a graça sobre todos os homens. E esse todos os homens inclui você, querida irmã, inclui a mim, querido irmão. Nós fomos incluídos nesse ato único de justiça para a justificação que dá vida. A justificação nos dá vida. A condenação, o juízo de Deus, veio trazer a morte para um homem, mas a justificação em Cristo veio trazer a vida para o homem. Por isso que nós precisamos experimentar do poder da morte de Cristo, para mortificar a nossa carne, os nossos pecados, as concupiscências. Mas precisamos experimentar do poder da ressurreição, em que em novidade de vida, no poder de Jesus, nós podemos vencer todas as coisas. E em ressurreição, nós experimentamos todas as riquezas celestiais que Cristo conquistou por nós. São dois lados igualmente importantes para nós desfrutarmos da maravilhosa redenção, irmãos. Então, o fato é que um único ato de justiça trouxe vida a todos. Mas qual que é a nossa atitude? Quem tem direito a ser justificado? Será que se nós fazermos boas obras, nós podemos ganhar o direito de sermos salvos porque nós somos boas pessoas? Não. Não é por obras de justiça praticadas por nós, mas é por meio da nossa fé, irmãos. Romanos 9, 9 e 10 fala: duas coisas, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Confesse com tua boca: Jesus é o meu Senhor. Eu recebo
Jesus como meu Senhor. Mas não é só confessar com a boca, porque podemos até falar essas palavras com a nossa boca, mas aqui fala, em teu coração. Qual que é a condição para sermos salvos? Crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque se nós cremos na ressurreição de Jesus, estamos crendo que Jesus morreu por nós e Deus aceitou a sua morte como pagamento pelos meus pecados. E ao ressuscitar, nós cremos que a salvação foi completa. E nós fomos justificados diante de Deus. E a morte de Jesus cumpriu a lei de Deus. A sentença foi paga. Isso é graça, mas veio por meio da justiça. Então hoje, dentro da profunda verdade sobre a justiça de Deus, como parte do Evangelho de Deus, nós vemos que diante de Deus nós não somos apenas devedores perdoados, mas nós somos devedores cuja dívida foi totalmente quitada. Por isso estamos perdoados. Deus não simplesmente nos perdoou, mas Ele nos perdoou porque a dívida foi quitada. A dívida foi cancelada porque Jesus pagou o preço por nós. Isso é justiça de Deus. Ou seja, Deus não encobriu nossos pecados, não deu um jeitinho, mas Ele tratou com nossos pecados por meio do julgamento do Filho de Deus na cruz. E quando Jesus foi abandonado por Deus Pai, foi por causa dos nossos pecados. Porque Deus é santo, Ele não pode ter parte com o pecado. Então naquele momento, o momento mais difícil de Jesus foi quando Ele foi abandonado espiritualmente pelo Pai. Por causa do meu pecado e do seu pecado. E Deus julgou a seu Filho na cruz. No meu lugar e no seu lugar. Hebreus 9, 26 a 28 fala: ora, neste caso seria necessário que Ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todos. A morte de Cristo tem eficácia eterna e completa para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Jesus sacrificou a si mesmo e pagou o preço pelo meu pecado e seu pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, não existe reencarnação. Quando nós morremos. Agora nós cristãos cremos na vida eterna, mas o homem nasce, morre, se não for arrebatado antes, e acorda para a vida eterna. Aqueles que creem em Jesus. Aqueles que não creem em Jesus, quando morrem, acordam para a morte eterna. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho, igreja, para libertar o máximo possível de almas para serem libertos do pecado, para serem salvos. Aqui fala: está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Jesus vai voltar. Nós cremos na volta de Cristo. E eu quero viver me preparando e amando a volta de Cristo, porque nós sabemos que iremos nos encontrar com o nosso Senhor. Então nós somos justificados pela fé no Filho de Deus, não por obras. Romanos 3, 28 fala: o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Essa dívida é impagável por meio da nossa própria capacidade. A única maneira de nós sermos justificados é crer na suficiência da obra de Cristo na cruz. A obra de Cristo na cruz foi totalmente suficiente para nos salvar e nos justificar. Não precisa fazer mais nada a não ser crer no Filho de Deus. Mas a partir daí nós passamos a viver baseado na vida do Filho de Deus. E a vida do Filho de Deus é uma vida que não peca. Fala para o irmão do seu lado: a vida de Jesus não peca. E nós estamos em Jesus. Ou seja, se você vive no Espírito, a vida de Jesus é uma vida santa, é uma vida vitoriosa, é uma vida que não peca.
em Jesus nós podemos ser perfeitos. Agora, se nós não vivemos no Espírito, se vivermos na concupiscência da nossa carne, na concupiscência dos nossos olhos e na soberba da vida, ou seja, em nossa carne, nós vamos continuar pecando. Mas se pecar, se nós já fomos salvos, vamos confessar nossos pecados. Porque baseado no sangue de Cristo, nós somos perdoados toda vez que nós confessamos. Mas o sangue de Jesus não é um detergente barato para você ficar usando porque você deliberadamente fica pecando. Vamos valorizar o preço que Cristo pagou na cruz por nós. Vamos viver uma vida de santificação. Irmãos, precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos participar da comunhão da igreja. Vamos avivar o dom de Deus que é em nós. Vamos andar em novidade de vida. Não vamos viver ainda escravizados por nossa carne, porque nós já fomos libertos. Nós fomos salvos, mas vamos viver uma realidade de sermos salvos. Muitos cristãos são salvos, são regenerados, mas vivem ainda uma vida de pecado, porque não vivem pela vida de Jesus. Eu quero viver baseado na vida de Jesus. Filipenses 3,9 fala, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. Ou seja, uma vez salvos, não adianta você querer viver baseado na sua própria justiça, porque Cristo é a sua justiça. Senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Olha Romanos 10, 3 e 4. No contexto da palavra aos judeus, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo veio para cumprir a lei, não para revogar a lei, mas o padrão de Cristo é até mais elevado do que o padrão da lei de Moisés. Não matarás. Na lei mosaica tinha uma conotação voltada a assassinar alguém, e hoje ninguém pode assassinar ninguém, senão você vai preso. Mas você pode assassinar o irmão no seu coração, se você odiar o irmão. Então o Senhor veio elevar o padrão. Então na vida de Jesus nós temos o padrão divino. Não adulterarás. A lei de Deus estabeleceu para não adulterar. Mas se no teu coração você tiver impureza, você está adulterando. A vida de Jesus é uma vida de santificação e pureza. Por isso que, uma vez libertos da lei, quem passa a governar a nossa vida é o Espírito de Jesus dentro de nós, que é lastreado na palavra de Deus, porque o Senhor é a palavra. Então não é que agora nós temos liberdade para fazer o que nós queremos, não. Nós estamos hoje debaixo da obediência do Espírito Santo, porque o Senhor em nós nos leva a viver de acordo com a vida dele e com o padrão divino. Todos nós desfrutamos da passagem do filho pródigo, não é verdade? Em Lucas 15, todo mundo gosta de ouvir a história sobre Deus Pai correndo para receber o filho pródigo de volta, mas é interessante ver que essa é a terceira parábola. Qual que é a primeira parábola em Lucas 15? Ovelha perdida. E o que o Senhor diz sobre ser bom pastor? O pastor dá vida por suas ovelhas. Não é verdade? Então, o fato de Cristo, como bom pastor, ter ido atrás da ovelha perdida, quer dizer que ele foi buscar o pecador, mas ele teve que pagar um preço para resgatar essa ovelha. E o preço foi com a sua própria vida. Então, o Filho de Deus, o Filho do homem, pagou com a sua própria vida pela ovelha. E aí, a segunda parábola, nós vemos o quê? Sobre a dracma perdida, não é verdade? O Espírito Santo vem iluminar o nosso coração, varrendo a casa. Não tem aquela parte falando sobre varrer a casa? O Espírito Santo, baseado na redenção de Cristo, vem nos mostrar quem nós somos, toda a sujeira que há em nosso coração, e ele vem nos varrer, vem nos limpar. Ou seja, só baseado na morte de Cristo e na iluminação do Espírito Santo é que o Pai pode receber de volta esse filho que pecou. O pai não recebe o filho pródigo de volta sem primeiro ter tido a morte, sem primeiro ter tido arrependimento.
por meio da fé. Então nós precisamos ouvir o Evangelho em todas as suas dimensões. Deus nos acolhe nos seus braços, glória a Deus. Mas é depois de recebermos em nosso coração a redenção do Filho e depois de deixar o Espírito Santo limpar o nosso coração, nos purificar de toda impureza. Tanto que quando fala sobre o outro Consolador em João 16, 8, fala que o Consolador, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então tem que haver arrependimento para ser salvo. Para receber a graça, tem que haver uma conversão de uma realidade de pecado para uma realidade de que nós somos de Deus. Para finalizar, como nós podemos aplicar essa verdade sobre a justiça de Deus? Primeiro, irmãos, uma vez que nós cremos em Jesus, podemos ter paz com Deus e ter a segurança da nossa salvação. Uma vez que nós cremos no Senhor, nós fomos salvos da condenação eterna, fomos salvos da morte eterna e nós temos a vida eterna. E a salvação não se perde. A salvação do nosso espírito nós não perdemos, porque nós cremos na morte e ressurreição do Filho. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A segunda coisa importante é, uma vez que nós tocamos na justiça de Deus, vemos a gravidade dos pecados. Deus preferiu sacrificar o Filho dele do que fechar o olho para o pecado. Olha só, se o pecado não fosse algo tão importante, será que Deus iria ir ao extremo de dar seu Filho? Não. Mostra o quanto que Deus odeia o pecado. A gravidade do pecado. Ou seja, nós temos que nos sentir muito fortes em relação ao pecado e reconhecer a repugnante natureza do pecado. O pecado tem a ver com o diabo. O mundo do pecado é contrário ao reino de Deus. Não tem como servir a dois senhores. Irmãos, vamos limpar o nosso coração de todo pecado, dos pecados. Vamos confessar nossos pecados. 1 João 1:9. E 1 Coríntios 1:30 diz, vamos ler junto, 1 Coríntios 1:30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não glorie-se em você mesmo, mas glorie-se no Senhor. Cristo Jesus se tornou a nossa justiça. Se tornou, ou seja, nós em Cristo somos transformados e podemos cumprir tudo aquilo que Deus exige de nós. Nós podemos também cumprir tudo aquilo que Deus exige como um Deus santo. Em Cristo também nós temos sabedoria, em Cristo nós temos tudo. Sem Cristo não temos nada, em Cristo nós temos tudo. Por isso que Cristo é tudo em todos. Ou seja, a salvação pela graça, ela não vem diretamente, mas ela passa pela justiça de Deus. A graça vem pela justiça. Para Deus, o Filho de Deus teve que pagar o preço da cruz. Para nós, é graça. Porque nós não tivemos que pagar esse preço, porque Jesus pagou o preço por nós. Romanos 5:21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Vejam esse termo, reinasse a graça pela justiça. E Gálatas 2:21 diz, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão? Não. Porque nós recebemos a graça. Nós cremos no Senhor.
E nós não tentamos cumprir a justiça de Deus fora de Cristo, mas só em Cristo nós podemos ser justos. É assim que Deus conciliou a sua justiça e o seu amor. Essa é a salvação perfeita. Por isso que nós cantamos o hino, falou Jesus, o plano perfeito. A pessoa e a obra de Jesus é o plano perfeito de Deus para salvar o homem e levar o homem a viver para Ele. Para viver, mais uma vez, de acordo com a realidade que Deus sempre quis para o homem, que é estabelecer o seu reino aqui na terra. Jesus é o Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração. Se os irmãos puderem ficar de pé. Abra seu coração nessa noite. Tenha um coração de gratidão, de apreço por essa maravilhosa salvação que Deus deu. Senhor, obrigado por que Tu és amor. Mas também sabemos que existe a justiça de Deus. E o Senhor nos salvou baseado na justiça de Deus e baseado em quem Tu és, e Tu és amor. Senhor, nós apreciamos esse maravilhoso fato de que a cruz pagou a nossa dívida diante de Deus. E a dívida foi cancelada por causa da morte na cruz. Ao ouvir e ao ler sobre o relato das lágrimas que o Senhor derramou, do suor de sangue que o Senhor derramou ali no Getsemane, hoje nós podemos dizer, nós somos fruto do Teu penoso trabalho. A Tua morte não foi em vão, estamos aqui como testemunhas que fomos alcançados por essa maravilhosa redenção. E hoje nós podemos desfrutar tanto da Tua justiça e da Tua graça e do Teu amor. Senhor, nos ajuda a odiar o pecado, nos ajuda a amar a justiça que há em Ti, e só por meio da Tua vida podemos ser justos. Senhor, nos transforma em filhos de Deus que vivem em novidade de espírito. Nos purifica nessa noite, nos leva a ter uma vida de transformação pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Em Teu nome nós abençoamos a vida de cada irmão e de cada irmã. Amém.